Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Josué, capítulo 15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zim. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zim. Partindo da região sul, a divisa subia a Cades Barneia, passava por Esrom, ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá ao sul.
A leste, a divisa era o Mar Morto até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Hinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale de Hinom, no lado oeste, no fim do vale dos gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir. Então passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalon, descia até Bet-Semes e ia além de Timna. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siqueron, passava o Monte Baalá, saindo em Jânia e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Calebe disse: Eu darei minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente. Já que o senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes d'água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Belém, Bealote, Azor, Adata, Queriote Esrom, ou Azor, Amã, Sema, Molada, Azar, Gada, Esmon, Bet-Palet, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Iim, Ezem, Eltolade, Quesil, Orma, Zielag,
Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades da planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Quitris, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Líbina, Eter, Azã, Ifta, Asnat, Nezib, Keila, Aczib e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom com seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdob, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com seus povoados e aldeias, que iam até o ribeirão na divisa do Egito, até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozém, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, ou Hebron e Zior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Judá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nipsan, a cidade do sal, e a fonte de Gede. Ao todo, 100 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Josué, capítulo 16. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de baixo. Então ia até Gezer
e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote Adar, até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanat-Siló e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué, capítulo 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes, e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do Rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azer até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Entapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, a divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo às suas terras até o mar Mediterrâneo.
As terras da tribo de Manassés iam até as de Azer, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Azer, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E, mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. Se vocês são muitos, e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tome uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns, a floresta, e limpe o terreno. A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do Vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus. Embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes, Jó, capítulo 28. Há minas de onde se tira a prata, há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali, na escuridão, procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo, e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contêm safiras, e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma: aqui não está. E o mar diz: aqui também não.
Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com ouro mais puro, nem com pedras preciosas, como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem: nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal.